1 Samuel, capítulo 7, do verso 2 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Quem achou diz glória a Deus? Quem achou diz aleluia. Aleluia. Vamos lendo aqui, mantenha a Bíblia aberta, nós vamos lendo aqui e meditando em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalis e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Nós sabemos que a história que antecede isso é trágica. Foi quando os sacerdotes Ofni e Finéias foram mortos. Seu pai Eli, ao ouvir as notícias que eles estavam mortos e que a arca tinha sido levada para os filisteus, ele cai e ele morre. E naquele momento, uma das mulheres de Ofni e Finéias, ela tem um filho, um parto naquele momento, e coloca o nome do menino, e acabou. Foi-se a glória de Israel. A arca, ficando nos filisteus, ela causa um tumulto, feridas, pragas. Os filisteus a mandam de volta, mas a arca, ela não volta para o meio do povo, para onde o povo estava, porque a arca, ela representa, ela tipifica a presença de Deus. E a arca ficou tanto tempo fora que passaram 20 anos. Então eles começam a lamentar, a chorar, porque eles queriam a arca de volta. Porque eles queriam aquele símbolo, que era o símbolo da presença de Deus, que era o símbolo do Deus no meio do povo, que era o símbolo de vitória. A presença de Deus, ela nos traz vitória. A presença de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Que venhamos ansiar pela arca na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, a presença constante do Deus vivo em nossas vidas. E o povo lamenta, e Samuel diz: se é de verdade, se vocês querem verdadeiramente a presença de volta, então vocês têm que preparar o coração para que a presença venha. A presença só vem, irmãos, quando nosso coração está preparado, quando o altar está consertado. Ele diz: olha, jogue fora os deuses, os astarotes, os baalis, jogue fora os deuses estranhos e adore unicamente, somente ao Senhor. E acontece um grande avivamento, o maior avivamento até então acontece, porque o povo obedece. O povo joga fora os astarotes, o povo joga fora as imagens, o povo joga fora o Baalis, o Azera, os deuses dali da terra de Canaã. O povo joga fora aqueles deuses, renunciam àqueles deuses, e a Bíblia diz que eles começam a servir só ao Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém e nem dá o seu louvor a imagens de esculturas. Deus é um Deus ciumento. Tem uma música que nós cantamos aqui, né? Que o seu amor é mais ciumento
Seu ciúme, seu amor é mais ciumento do que a morte, não é isso, irmãos? Ele tem ciúmes de mim, de você. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, Ele não quer nos dividir com o mamon, que é o amor ao dinheiro. Deus não quer nos dividir com o mundo, com a carne, com o pecado. Deus, Ele quer, a vontade dEle é que sejamos 100% dEle. Amém, amados? 100% dele, totalmente dele, entregue no altar do Deus Todo-Poderoso. Hoje é noite de você se render. Hoje é noite de nos rendermos e nos entregarmos e dizermos: Senhor, nós somos 100% do Senhor. A nossa vida está totalmente na tua presença e nós servimos só ao Senhor. Amém, queridos? Porém, todo avivamento ele é retaliado. Todo posicionamento nosso de postura, de servir a Deus, de renunciar ao pecado, vai haver uma guerra, uma retaliação. Porque no momento que a Bíblia diz que eles se consagrassem ao Senhor, e Deus ia os livrar dos filisteus, porque os filisteus estavam prevalecendo contra Israel naquele tempo, naquele momento. Então os filisteus retaliam. Olha aqui no versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e lhe disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Uma consagração. Esse derramar água falava que era uma jejum, era uma consagração total. Não iam comer e nem beber, estavam se consagrando completamente ao Senhor. É tempo de consagração, é tempo de nos consagrarmos completamente a Deus. Amém, queridos? Eles se consagraram totalmente ao Senhor. Todo mundo se juntou, derramaram água ali, congregados, e eles confessaram os pecados. Olha que tremendo, acompanhe comigo. Pecamos contra o Senhor. Era uma confissão, confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Então, confessar. Eles confessaram o pecado. Eles parecia o tempo de João Batista. João Batista, quando ele batizava no Jordão, não é? A Bíblia diz que as pessoas vinham e confessavam seus pecados e eram batizados. Por exemplo, alguém dizia: eu adulterei, era batizado. O outro dizia: eu roubei, era batizado. O outro dizia: eu menti, era batizado. Era assim, confessando os pecados e sendo batizado. É necessário confessar, meu irmão. É necessário falar, colocar diante de Deus. É necessário se arrepender. É necessário se converter. A pregação do Evangelho que Jesus pregava é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ainda continua hoje: arrependei-vos. E não é um sentimento. Arrependimento não é sentimento. Ele pode vir com sentimento, mas arrependimento é postura, é mudança. Arrependimento é uma guinada completa, total. É isso que é arrependimento. E eles confessaram. Samuel os julgou ali em Mispa. Versículo 7. Olha, o avivamento estava grande. Tiveram saudade do Senhor. Se lamentaram. A direção de Samuel foi: joguem fora os deuses. Prepare o coração. O povo obedeceu. O povo fez. Samuel os chamou, os convocou em Mispa. Eles confessam os pecados. Eles jejuam. Estão ali reunidos. Está tudo pronto. O avivamento está acontecendo. Mas Satanás, ele não vai ficar satisfeito, irmãos. O diabo, ele se levanta contra aquele que se posiciona.
Não pense que o diabo vai ficar aplaudindo você, você orando, você lendo Bíblia, você se consagrando, você cultuando, você renunciando ao pecado, você se entregando a Deus, servindo só a Deus, você aqui no culto. Você pensa que Satanás, ele está satisfeito com isso? Claro que não. Ele está irado, ele está indignado, ele está preparando alguma coisa. Mas eu quero dizer a você, querido, ele pode se levantar, mas vai ter dois trabalhos: um é levantar e o outro é cair, porque maior é aquele que está em nós. Amém, igreja? Aleluia. Versículo 7. Quando, pois, os filisteus, olha, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus, os príncipes. Não é? Principado. Quando Paulo se refere a demônios, lá em Efésios 6, 10, ele diz principados, potestades. Então são príncipes do inferno, porque no inferno existe hierarquia, potestade, poderes, hostes do inferno. Então você vê que a linguagem aqui é bem parecida com a guerra espiritual. Os príncipes se levantaram. Pode ser o principado que for que se levantar. Eu quero dizer que o teu Deus é maior do que esse principado, maior do que essa potestade, maior do que essa hoste do inferno, maior do que esse espírito maligno. É o nosso Deus. Aleluia, olha que tremendo. E quando eles viram isso, ouviram dizer que estava vindo aí os príncipes filisteus contra eles, eles temeram. Que é comum ter medo. É comum de um homem temer. Então, versículo 8. Então, disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Disseram: olha, Samuel, nós vamos para a guerra, fica aí intercedendo, fica aí orando por nós. Aí Samuel sacrifica um cordeiro que ainda mamava, ele coloca algo no altar do Senhor. Queridos, quando nós colocamos a nossa vida, quando nós colocamos nossa renúncia no altar do Senhor, sabe o que tem? Tem resposta. Amém, amados? Quando colocamos nossa vida, quando renunciamos para colocar no altar do Senhor, Ele vem com resposta. E o texto diz: e Deus respondeu. Enquanto, versículo 10, enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Meu amado, Deus ainda peleja as nossas guerras, Deus ainda entra nas nossas batalhas. Que tremendo, irmãos! Deus trovejou do céu, grande estampido, grande barulho. Isso causou um terror, um medo nos filisteus tão grande, que apesar dos filisteus serem um exército mais potente do que o de Israel, não conseguiram prevalecer, porque Deus estava com eles. Deus com você, você é maioria. Amém, meu irmão? Deus com você, você é maioria. Deus conosco, nós somos maioria. Deus conosco, o resultado é só um, queridos, é vitória. Deus peleja. Nós temos grandes clássicos da Bíblia, Deus pelejando. Nós vemos quando o povo saiu de Israel, do Egito, que chegaram diante do Mar Vermelho, aos lados das montanhas. Faraó se arrependeu de ter libertado o povo e veio marchando contra eles. Eles se viram num beco sem saída, e a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor e eles murmuraram contra o Senhor. Mas Moisés disse: fiquem calados e vede o livramento que o Senhor vos dará, porque os egípcios que hoje vês, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E Deus pelejou, o Mar Vermelho se abriu, o povo passou a pé enxuto. Quando os
egípcios entraram no mar, a Bíblia diz que o anjo que estava na frente veio para a retaguarda do povo, iluminava o povo e escurecia os egípcios, de modo que até as rodas dos carros dos egípcios travavam e não andavam direito, e os egípcios no meio do mar, ainda seco, disseram: o Deus dos hebreus está pelejando por nós. Contra nós. Deus é o Deus que peleja por você contra os teus inimigos. O povo passou a pé enxuto, a história você sabe, o mar vermelho se fechou e morreram. Faraó morreu, o exército dos egípcios. Amém, amados? Deus peleja por nós. Segundo as Crônicas, capítulo 20, diz que Josafá se viu cercado por 3 nações que vieram contra ele. Ele temeu, se pôs a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo o Judá, e ele orou ao Senhor, dizendo: Deus julga, Deus se levanta. Tua palavra diz que se nós orarmos a Ti, aqui nesse lugar, o Senhor nos ouvirá e nos defenderá. E eles buscaram ao Senhor. O profeta Jaziel se levantou no meio da congregação e disse: olha, a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Parai e vede o livramento que o Senhor vos dará. O Senhor vai pelejar por vocês. Você conhece a história. Eles foram cantando, louvando a Deus. Não foram com arma, nem com espada, nem com lança, mas com instrumentos de música, instrumentos de corda, levitas na frente, e diziam: louvai ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Enquanto eles cantavam, a Bíblia diz que o exército inimigo, as 3 nações, há um rebuliço lá. Eles começam a se degladiar, uns matam aos outros, e quando Judá chega, não havia nenhum guerreiro vivo, todos estavam mortos, havia grande despojo. Sabe por quê? Porque Deus ainda peleja por nós. A Bíblia fala que Samaria estava cercada, de modo que ninguém entrava e ninguém saía. A fome era grave em Samaria. Já estava se vendendo ouro e prata por esterco, ouro e prata por cabeça de cavalo. E a Bíblia diz que havia 4 leprosos na porta da cidade. Disseram uns aos outros: se ficar aqui vai morrer, se for voltar para a cidade vamos morrer do mesmo jeito. Vamos no arraial dos inimigos, se nos matarem tão somente morreremos. E os 4 leprosos vão até o arraial dos inimigos, e quando eles chegam lá, não havia ninguém, porque quando os leprosos saíram, Deus fez o inimigo ouvir um barulho de um grande exército que marchava, e disseram: Judá alugou os reis dos egípcios e vem contra nós, fujamos. E fugiram do jeito que estava. Os leprosos comeram, os leprosos pegaram ouro, prata, vestes, esconderam e disseram: não podemos nos calar, porque hoje é dia de boas novas. Foram até Samaria, contaram lá em Samaria o que Deus tinha feito, e o povo entrou e houve abundância na terra, porque Deus ainda peleja por nós. Então houve um estampido, um barulho, uma zoada. Deus trovejou. Eu quero declarar que Deus vai trovejar sobre a tua vida, que Deus vai trovejar sobre os teus inimigos, em nome do Senhor Jesus, porque é do céu que vem o nosso socorro. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, na mesma hora, você vê que, olha, que tremendo. Enquanto ele ofereceu holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler de novo, versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus, ele é a pedra angular de esquina. Antigamente, quando alguém ia construir um prédio, eles colocavam uma pedra angular, pedra principal,
principal daquela construção. Então Jesus, ele é a pedra principal, ele é a pedra angular da nossa vida, em nome de Jesus. Pedra. Nós vemos que algumas vezes homens de Deus erigiram, ergueram, levantaram pedras como um monumento. Essa pedra aqui, ela ia servir de monumento, porque o monumento é isso. Ele conta uma história, ele fala de uma história, ele marca uma geração, e a geração que não viveu aquela história vai ver aquela pedra e vai perguntar: que pedra é essa? O que é esse monumento? Quando os filhos de Israel, eles atravessaram o rio Jordão, porque o Mar Vermelho se abriu para uma geração. A geração que viu o Mar Vermelho se abrindo morreu no deserto. Então Deus queria dar uma experiência nova a uma nova geração que ia entrar na terra prometida. O Mar Vermelho se abriu, passaram a pé enxuto. Esta geração agora ia atravessar o rio Jordão. A Bíblia diz, lá no livro de Josué, que era o tempo que o rio Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras. Então ele disse: levem a arca do Senhor, que ela vai na frente com os levitas. E quando os levitas pisarem no Jordão, eu vou abrir as águas do Jordão. Aqui foi diferente, meus amados. O mar se abriu e ficaram duas paredes de água. E eles passaram a pé enxuto. O rio não poderia ficar duas paredes de água, porque o rio é água corrente, água que desce. E o que foi que Deus fez? Deus fez represar a água do rio, e a água não desceu. Ficou uma parede de água. Imagina só o rio descendo e a parede subindo. O rio descendo e a parede continuava. Porque Deus é Deus de milagres, de maravilhas. E o povo passou a pé enxuto. E a ordem foi: peguem 12 homens, que cada um levante 12 pedras e levem para Israel. E quando chegarem lá, que a geração mais nova, as futuras gerações, perguntarem: que pedras são essas? O que são essas pedras? Vocês vão dizer: essas pedras foram tiradas do fundo do rio, quando nós passamos a pé enxuto. Bendito seja o nome do Senhor. É uma marca, é um monumento para que outros vejam. Eu quero dizer a você, querido, que Deus fará pedras na tua vida, monumentos de milagres na tua vida. Quando teu filho perguntar: como foi isso? Como foi essa história? Quando teu neto perguntar: como você conseguiu isso, meu avô? O que aconteceu na tua vida? Você vai contar a história e vai glorificar o nome do Senhor. Essa igreja aqui será um monumento. As gerações vão perguntar: como foi que nós construímos isso aqui? E nós não vamos nem poder explicar. E vamos dizer: foi Deus que fez essa obra acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Que a tua vida seja um monumento vivo da glória de Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam que existe um Deus que honra, um Deus que exalta, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que salva. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus estava com ele lá em Betânia, e as pessoas iam para aquele local, não apenas para ver Jesus, mas queriam ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Lázaro era um monumento, ele está vivo. Quem foi que fez isso? E Lázaro apontava e dizia: foi esse aqui, ouve ele, segue ele, ele é poderoso. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Quando Jacó, ele vai sozinho para a terra de Padã-Arã, que seu pai e sua mãe lhe manda, porque ele devia pegar a esposa de lá, porque as esposas de Canaã, elas maltratavam as mulheres de Canaã, não eram vistas com bons olhos, e as mulheres de Esaú, elas maltratavam Rebeca e
Isaac, e eles mandam Jacó ir lá em Padã Arã, na terra da sua mãe, buscar uma esposa. E a Bíblia diz que ele vai, e ele sozinho, ele chega no deserto de noite, cansado, ele dorme ali, acostumado com um travesseiro fofinho. Naquele dia não tinha travesseiro não, ele pegou uma pedra e fez um travesseiro. Você sabe como é ruim, né, irmão? Quando você é acostumado com um travesseiro, não é verdade, irmão? E você dorme sem travesseiro, não é ruim? Né? Ou então você dorme sem travesseiro, bota o travesseiro, seu pescoço fica troncho, fica assim, você não sabe. Então Jacó, acostumado com travesseiro, não tinha travesseiro ali, ele fez um de pedra e ele dormiu ali. E a Bíblia diz que naquela noite ele viu uma escala de anjo, e havia anjo que subia e descia, e do alto estava o Senhor que dizia: eu estou contigo, Jacó, eu vou te levar em paz, vou te trazer em paz, eu sou contigo. Aleluia. E a Bíblia diz, por favor. E a Bíblia diz que ele se acorda e ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Ele levanta aquela pedra, derrama azeite sobre ela e ele diz: este lugar agora aqui é Betel, é casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que certa vez estava Davi cercado, Saul lhe perseguia, e Saul conseguiu cercar Davi de tal maneira que Davi não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. Saul ia matar Davi naquele momento, mas não poderia matar, porque Deus tinha plano na vida de Davi, e quem tem plano de Deus, quem tem promessa de Deus, não morre. Você crê assim, meu amado? Deus tem plano contigo, promessa contigo, você vai viver. Eu quero liberar palavra de vida sobre você. Vida, 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 vida e abundância, vida com vitória, vida eterna. Nosso Deus é vida. Ele veio para nos dar vida, vida eterna, vida e abundância. Então a Bíblia diz que estava cercado, Saul ia pegar ele, ia capturar ele, mas de repente chega uma notícia aos ouvidos de Saul, que o inimigo tinha invadido as terras de Saul, o inimigo entrou em Israel. Então Saul volta, e Davi, ele pega uma pedra, ele erege uma pedra, e ele diz: o Senhor é o meu escape. Deus, Ele é o teu escape, Ele é aquele que te tira por cima. Você pode estar no beco sem saída, você pode estar num labirinto. Eu quero dizer a você, querido, Deus, Ele é o teu escape. E Samuel aqui levanta essa pedra e ele declara: Ebenezer. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. Amém, irmãos? O povo foi para a batalha e Deus ajudou o povo naquela batalha. E Deus pelejou pelo povo naquela batalha. Eu quero dizer a você, querido, se consagre a Deus, jogue fora tudo que não agrada ao Senhor, se consagre, sirva só ao Senhor, e vá para a guerra, e vá para a batalha, porque Deus estará contigo. Deus será a tua ajuda, Deus será o teu apoio, Deus será o teu baluarte, Deus será o teu livramento. Não se preocupa, vai, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Até aqui, declara ele, nos ajudou o Senhor. Nessa noite nós podemos afirmar isso. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode declarar isso? Deus tem ajudado até aqui, Deus tem sustentado até aqui, Deus tem dado livramento até aqui, Deus tem colocado o pão de cada dia na nossa mesa até aqui, Deus tem nos dado roupa para vestir até aqui, Deus tem nos dado um teto para morar até aqui, Deus tem sido conosco até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E Ele vai continuar ajudando, amém, queridos? Ele vai continuar operando, Ele vai continuar agindo, Ele vai continuar dando vitória. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor, mas não vai parar aqui, amém, meu irmão? Até aqui me ajudou o Senhor, mas não vai parar aqui, vai continuar. O mesmo Deus que fez até hoje, vai fazer amanhã também.
ontem. O Deus que fechou cova ontem, fecha hoje e fecha amanhã. O Deus que supriu ontem, supre hoje e supre amanhã. O Deus que curou ontem, cura hoje e cura amanhã. O Deus que te abençoou ontem, abençoa hoje e abençoa amanhã. Ele continua operando, Ele continua com a sua mão estendida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Aleluia. O Senhor está aqui. Ele continua contigo, meu irmão. E calabassuri canta. Ele continua contigo, minha irmã. Ele começou uma boa obra, Ele vai completar. Até aqui Ele tem feito, vai fazer mais. Quantas vezes nos desesperamos? Eu quero dizer a você, não se desespere, Ele continuará a boa obra na tua vida. Aleluia. Lembra do que Ele fez ontem, lembra como Ele supriu ontem, lembra como Ele te livrou ontem, lembra o que Ele fez na tua vida, meu irmão. Ele continua fazendo, Ele continua agindo, Ele continua operando. Ele é a nossa ajuda. Eleva os olhos para os montes. Monte quer dizer problema, monte quer dizer luta. Às vezes nós olhamos para a luta, olhamos, só vimos montes, estamos no vale, mas Ele olha para o céu e além do monte Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele que vem nosso socorro. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei trancas de ferro, para te dar riquezas encobertas e ocultas. Esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é fiel. Eu não sei qual é a tua luta, meu irmão, mas no momento que você se consagrar, que você servir só a Deus, que você se entregar a Deus, lança fora tudo que não agrada a Ele, pode saber de uma coisa: Ele vai te ajudar. Vai haver trovão, vai haver estampido, Ele vai botar medo nos teus inimigos. Os teus inimigos vão cair, porque Ele está pelejando. Deus entra na tua peleja, Deus entra nessa guerra, Deus entra nessa batalha. E quando Ele entra, meu irmão, o resultado é um só: é vitória. É vitória, é vitória. Aleluia. O povo trouxe a arca de volta, o povo se consagrou a Deus. Ah, meu irmão, não tem como dar errado não. José, a você, não tem como dar errado não. Se você trouxer a arca de volta, se você se consagrar a Deus, se você se entregar e servir somente a Ele, não tem como a tua vida dar errado. Não tem como o diabo prevalecer na vida de alguém que é consagrado. Não tem como o diabo entrar no teu casamento, na tua família, nas tuas finanças, se você estiver consagrado. Não tem. Resultado é vitória. Resultado é Deus operando, é Deus agindo. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ebenezer, feche seus olhos adorando o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você será um marco, você será um monumento. E calabassuri cante. Como Samuel levantou aquela pedra, e todos que passavam por ali em Mispa viam aquela pedra e dizia: pedra Ebenezer, pedra, Deus é a nossa ajuda. Era um monumento, era uma referência. Ebenezer, você é essa pedra que Deus está levantando. Ele é a tua ajuda, Ele é a tua ajuda. Ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Te tomo pela mão e te digo: não temas,
Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo, Ebenezer. Eu te ajudo, Ebenezer. Eu te ajudo, Ebenezer. Oh, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Seu poder não mudou, não caducou. Ele continua sendo Deus. Ele continua operando. Ele continua guerreando. Ele continua pelejando. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me sustentou o Senhor. Até aqui me livrou o Senhor. Até aqui me deu vitória. Até aqui me supriu. Até aqui me deu saúde, vigor, graça. Até aqui Ele me trouxe. E Ele continua. E calabaçúrica. Você que entrou preocupado aqui nessa noite, o Senhor continua sendo Deus na tua vida. O Senhor continua sendo Deus na tua casa. O Senhor continua sendo Deus na tua família. O Senhor continua sendo Deus nas tuas finanças. O Senhor continua sendo Deus na tua saúde. O Senhor continua sendo Deus na tua vida. Ebenezer não quer dizer vai parar aqui. Ebenezer quer dizer Ele continua ajudando. Ele continua ajudando. Ele vai continuar pelejando. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus de Samuel. Ele está contigo nessa noite. Meu Deus, grande é a peleja, grande será a tua vitória. Deus está entrando nessa guerra hoje e dizendo: eu sou Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, varão de guerra é seu nome. Ele é varão de guerra, nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma batalha. Não é na tua vida que vai perder, não. Tem mais de Deus vindo aí. Tem mais de Deus vindo aí. Tem coisa boa para acontecer. Tem boa notícia para você ouvir. Porque Ele peleja. Deus de vitória, Deus de vitória, Deus de vitória, Deus de vitória, Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de coisas grandes, é um Deus de sinais de maravilhas. Oh, glória a Deus. Ele é contigo. Receba essa unção. Receba essa palavra sobre a tua vida. Receba esse consolo. Receba esse renovo. Receba esse ânimo. E vai, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos. Te agradecemos. Estamos de posse de vitória hoje aqui. Você crê, irmão? Você vai sair daqui de posse de vitória. De posse de vitória. Receba, receba, receba. Receba pela fé. Receba aí. Receba a vitória, 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 vitória. É vitória. Aleluia. Pedra de escape. Essa pedra pode ser 5 pedrinhas lisas, pegada, aleluia, colocada numa funda. Essa pedra também é a pedra que derruba o gigante. É a pedra que derruba o gigante. É a pedra que derruba o gigante. Aleluia. Essa pedra pode ser a pedra que estava na frente, aleluia, entre Deus e Lázaro, entre Jesus e o milagre, entre Jesus e o defunto. Jesus diz: tira a pedra e sai para fora, Lázaro, tira a pedra.
Tira o empecilho, tira o que impede o milagre, tira o que impede a comunhão, a graça. Eita, Deus maravilhoso. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua cobertura, com esse sentimento de vitória. Amém, irmão? Receba no teu espírito esse sentimento de vitória. Receba no teu espírito, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, porque Ele peleja por você, porque a guerra é dele. Leva essa palavra, leva essa unção na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor dando forte aleluia, um forte glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Abraço, irmão. Vá na paz. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando.